Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel J. Santos e esse é o nosso último encontro desse nosso curso de como escrever literatura com tarô, de como trabalhar a literatura e o tarô como um ferramental para a nossa escrita literária. Até o momento, nós vimos como que funciona a literatura em campo expandido, que é uma área na qual a gente pode trabalhar com o tarô. Nós vimos a perspectiva da literatura eletrônica, que para quem estuda combinatória é interessante como exemplo, é interessante como forma e permite verificar qual é a lógica dos hiperlinks, qual que é a lógica da combinação para aplicação nesse meio que é analógico. E a partir daí, começamos a observar o tarô a partir da lógica de Erwin Panofsky. Vimos como que a descrição pode ser aplicada de forma basilar na construção de uma obra, de um texto, tendo como referência o Ítalo Calvino. Anteriormente, nós tivemos o Max Albi como referência, tanto de uma literatura em campo expandido analógica, com o Juego de Cartas, como a aplicação do Juego de Cartas à literatura eletrônica em 2019. E a partir daí a gente verificou, com base no tarô, uma série de obras possíveis de referência, pensando sempre em como é que nós podemos construir nossos próprios textos de forma deliberada a partir da escolha de determinadas cartas. Tendo em vista a estrutura do tarô, a gente percebeu que os arcanos maiores são mais amplos, eles tanto descrevem pessoas, como qualificam essas pessoas, situações, interações. E as cartas menores, nós vimos que tivemos a corte como os personagens, as referências a pessoas, homens nos reis, mulheres nas rainhas, jovens nos cavaleiros e crianças nos valetes, ou jovens do sexo masculino nos cavaleiros e jovens do sexo feminino nos valetes. Vimos obras de referência dentro do campo do tarô, das que eu possuo na minha biblioteca, que eu recomendo, tanto para quem tem uma perspectiva mais do misticismo, mais do maravilhoso, quanto para as pessoas que querem só a referência aos temas das cartas para a sua própria escrita. Mas o que eu acho mais bacana em termos de tarô é justamente o jogo. Se eu começo do zero, se eu não tenho a menor ideia, se eu não tenho a quem aplicar a jornada do herói, que foi o que nós falamos quando pensamos no tarô de uma forma deliberada, como que eu posso usar o tarô para criar, né? Para começar do zero? Como é que eu posso desenvolver uma história a partir do zero? E aí a gente pensa na aleatoriedade e na combinatória. Como que eu utilizo esses elementos de forma imprevisível, acho que essa é a palavra, imprevisível, e ainda assim eles façam sentido. Eu trago dois textos para a nossa discussão. O primeiro, do Donald Polumbo, no qual já em 1979 ele dizia, tradução minha: a adivinhação, é claro, é um exercício narrativo espontâneo e, deixando o misticismo de lado, o baralho de tarô é um mecanismo maravilhosamente intricado e finamente trabalhado para gerar inúmeras histórias notavelmente coerentes no modo arquetípico. Os elementos básicos da narrativa são enredo, personagem, cenário ou situação, estilo, simbolismo e tema. Todos esses elementos são inerentes e surgem da estrutura de uma leitura de tarô. Ou seja, ele está aqui dizendo que o que nós estamos fazendo é completamente respaldado como técnica. E aí a gente tem que pensar no que são as regras do jogo a partir do Roger Caillois. Então, quando a gente pensa nessas regras, a gente pensa naquilo que vai nortear a nossa construção textual a partir de então.
O jogo é uma atividade livre, a qual o jogador não pode ser obrigado, pois o jogo perderia imediatamente sua natureza de divertimento atraente e alegre. Então você é livre para usar o tarô como um jogo literário. Você pode desistir disso a hora que você quiser, você não é obrigado, é um ferramental, não é uma obrigação. O jogo é uma atividade separada, circunscrita em limites de tempo e espaço previamente definidos. Então a gente tem o jogo, seja de quantas cartas colocarmos na mesa, e a partir do momento que elas são identificadas, descritas e interpretadas, acabou o jogo. Então a decisão pelos jogos que nós vamos conversar a seguir, ela é completamente sua e ele vai se encerrar, ele vai deixar de ser um jogo a partir do momento que você compreender e enunciar aquilo que você estiver vendo. O jogo é uma atividade incerta, cujo desenrolamento não pode ser determinado nem o resultado obtido de antemão, pois uma certa liberdade na necessidade de inventar é obrigatoriamente deixada à iniciativa do jogador. Em outras palavras, quando a gente está jogando tarô nesse sentido literário, nesse sentido de produzir texto como a gente está falando, não faz sentido escolher as cartas deliberadamente. Fim. Então, você tem que confiar que as cartas selecionadas serão suficientes para essa proposta de atividade, para que a questão funcione. O jogo é uma atividade improdutiva, pois não cria nem bens, nem riqueza, nem qualquer tipo de elemento novo. Salvo o deslocamento de propriedade no interior do círculo dos jogadores, resulta em uma situação idêntica àquela do início da partida. Ou seja, a ideia do jogo em si não é produzir nada. Se fosse um jogo de azar, como o poker, no qual há apostas, existe esse deslocamento de valores, mas não compra e não vende nada. A ideia do jogo não é produzir nada, a não ser divertir. Então, se você não conseguir produzir um texto a partir do jogo, tá tudo bem, porque o jogo não se propõe a te entregar um texto. Ele se propõe a entregar uma história. E essa história pode se transformar num texto. Então, não se cobre obrigatoriamente transformar aquele jogo em um texto, em uma narrativa, mas se proponha, se desafie a cumprir essa prerrogativa. Regrada. A atividade do jogo é regrada, submetida às convenções que suspendem as leis ordinárias e que instauram momentaneamente uma legislação nova, a única que conta. Então, a partir do momento que a gente decide jogar, a gente esquece as demais regras e começa a utilizar as regras do jogo, que no nosso caso é o embaralhamento, o corte e a disposição. Se aparecerem novas regras, se regras externas vierem à tona, elas não fazem mais parte do jogo. Elas não colaboram com aquilo que está sendo feito. É outro jogo, é outro momento. Então a gente vai trabalhar com regras muito claras. Você vai embaralhar o seu baralho ou utilizar um site em que as cartas sejam apresentadas de forma randômica, aleatória. Você vai anotar as cartas, vai anotar para você ter essa referência, interpretar essas cartas dentro das possibilidades de descrição ou de utilização de textos clássicos da cartomancia, aqueles que a gente já elaborou e que estão na bibliografia. E a partir disso você vai compor a sua história. E quanto mais você conhecer de tarô, menos você vai precisar desses textos base. O importante é que você consiga transformar as imagens selecionadas em textos potenciais para a sua narrativa. E por fim, o jogo é uma atividade fictícia, acompanhada de uma consciência específica de uma realidade diferente ou de franca irrealidade em relação à vida cotidiana. Ou seja, a gente sabe que a gente está produzindo ficção, a gente sabe que o que está sendo produzido não tem outro intuito senão divertir,
que aquilo que está sendo feito é uma hipótese de vida, não é uma definição. A ideia aqui é a gente produzir narrativas e não obter conselhos e não obter adivinhação, que é outro universo. Tendo isso em vista, eu vou apresentar agora algumas obras que a gente tem no mercado que já fazem esse trabalho que a gente está fazendo. Infelizmente, eu não encontrei obras em português. Ou felizmente, que é sinal de que o que nós estamos fazendo é algo inovador. Então, os livros que eu vou apresentar aqui e que estão na bibliografia, eles são livros que visam ajudar o escritor a desfazer, dirimir bloqueios interpretativos, bloqueios criativos, auxiliar na construção de narrativas, elaboração de personagens, descrição de cenas. Eu gosto desses livros, sim, mas gostar não é o bastante, né? Eu acho que eles são interessantes, mas a minha perspectiva de leitura é a perspectiva de leitura de uma pessoa que já joga tarô. Então eles, para mim, são inspirações das perguntas que eu mesmo faço. O que é importante em relação a esses livros? É a gente entender que as perguntas formuladas neles, que são perguntas inspiradoras, são perguntas que nós mesmos podemos formular para o tarô. Porque o mais importante em um jogo de interpretação é a pergunta que você faz. Quanto mais aguda, quanto mais sagaz é a pergunta que você faz, mais habilmente você vai conseguir desenvolver uma resposta a partir das imagens que lhe surgem. Então, o que a gente precisa trabalhar aqui é o que eu quero fazer contigo hoje, é elaborar boas perguntas. Então, esses livros estão na bibliografia. Eles não são livros que eu encontro com facilidade no Brasil, então fica como referência para quem tiver acesso a esse material no exterior ou que seja que fale inglês, mas dizer assim que é fundamental, não é. O fundamental é você saber fazer boas perguntas para as suas cartas. Mas eu não podia deixar de trazer referências. E outra coisa importante, né? A gente está no começo de 2025 e todo começo de ano uma série de obras entra em domínio público. E aí eu queria trazer alguns personagens que estão em domínio público, justamente para que você possa, quem sabe, escrever no começo do ano uma história tendo esses personagens como referência. O primeiro é o Tintin. Tintin é um dos meus personagens favoritos da vida. A gente encontra o Tintin numa série de quadrinhos do Hergé. Se eu não estiver equivocado, que eu estou citando de memória, são publicados pela Companhia das Letras. Mas você encontra bastante coisa na internet. Ele possui alguns jogos de videogame. Ele possui uma série em desenho animado. E possui um filme recente. Então, assim, referências para construção com o Tintin você tem várias. O Popeye. Popeye também, para quem tiver aí tido a sua infância nos anos 80 e 90, é uma figura bastante conhecida. Ele também entra em domínio público. Essa habilidade que ele tem de adquirir super força a partir do consumo de espinafre é uma questão que pode ser explorada. Como que a gente tem um personagem frágil sob determinado aspecto e forte sobre outro aspecto, e o que é que motiva ele transitar entre um aspecto e outro. O Gato Félix também entrou em domínio público. É um personagem bastante carismático para quem gosta de gatos e para quem gosta de um desenho mais sagaz. É um personagem a ser explorado, também dá para a gente assistir pelo YouTube. E para quem gosta de biografia feminina, feminismo, ativismo, a gente tem as obras da Frida Kahlo também em domínio público. Então é também uma personagem bastante potente para ser explorada. Estou dizendo que obrigatoriamente sua história tem que ser sobre um desses 4 personagens? Evidentemente não, até porque a gente pode fazer uma pesquisa na internet e descobrir muito mais obras em domínio público. Mas
quando a gente está sem ideias para começar, é legal a gente pensar naquilo que a gente pode explorar de forma ampla e restrita. Bem, tendo feito isso, vamos então para o primeiro dos nossos jogos. O jogo de uma carta. O que é esse jogo? Você vai embaralhar, cortar e selecionar uma única carta. Eu, particularmente, seleciono a primeira carta do corte. Existem pessoas que dispõem as cartas sobre a mesa, em arco, em leque, e selecionam uma carta ao acaso. O importante é, essa carta será o nosso foco de leitura absoluto. A gente não vai trabalhar nenhum outro aspecto, não vai buscar nenhuma outra carta. A gente vai trabalhar única e exclusivamente com essa carta. A parte vantajosa disso, na medida em que a gente trabalha com uma carta só, a gente acaba verticalizando o significado dela. A gente acaba aprendendo o que ela significa em vários aspectos, o que é muito precioso. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que uma única carta é algo limitado. Sendo limitado, a gente pode querer mais uma carta. E tá tudo bem querer mais uma carta, mas aí a gente foge do espírito do jogo. Então, quando a gente utiliza uma carta, ou a gente está começando uma história que é o nosso primeiro ponto de partida, ou a gente está querendo esclarecer um ponto muito confuso para a gente daquilo que está em curso. Então eu uso esse método para esclarecer algo que eu já sei, que eu já estou a fim de falar. Vamos recuperar então o texto do Ítalo Calvino sobre o valete de copas, né? Que ele usou o valete de copas como uma característica descritiva para iniciar a narração do conto História do Indeciso. Um de nós escolhe uma carta, tira-a do baralho, põe-se a olhar para ela como se olhasse num espelho. E, de fato, o cavaleiro de copas se parece inteiramente com o próprio. Não é só na face ansiosa de olhos esbugalhados, os longos cabelos, agora embranquecidos, a lhe caírem pelos ombros, que se nota a semelhança, mas bem assim nas mãos que ele esconde sob a mesa como se não soubesse onde metê-las, e que lá na figura seguram à direita uma taça grande demais equilibrada sobre a palma e, à esquerda, as rédeas que toca apenas com a ponta dos dedos. Esse ar de quietação comunica-se até mesmo ao cavalo. Dir-se-ia que não chega a apoiar os cascos com força sobre o solo revolvido. Perceba, ele fez uma descrição de um personagem a partir de uma única carta. Então, o que a gente poderia explorar aqui, baseado aqui, né, no Calvino, no Castelo dos Destinos Cruzados? A gente pode pensar que este homem está levando um presente a alguém, porque a taça não serve para ataque, ela não é uma arma de violência. Então, ou ele pode pensar, veja só, se a gente pensa por outro ângulo, que essa taça contém veneno. E aí aquilo que aparentemente é inofensivo passa a ser um ataque. Eu posso pensar que esse é um rapaz apaixonado oferecendo uma dádiva, ou posso pensar que ele está em busca, ou melhor, retornando com o Graal. Eu tenho uma série de possibilidades exclusivamente pela observação do gesto. E eu posso começar uma história a partir daí. Particularmente pela minha natureza de escrita, pela forma como eu gosto de narrar minhas próprias histórias, eu ia pensar nessa ideia da taça de veneno. Eu acho que ia dar um assunto interessante. Como que eu posso fazer algo extremamente perigoso parecer tão inofensivo quanto um presente? Percebe? Só de eu tô aqui falando com você, essa gravação não tem edição, então ela está sendo em tempo real para mim. E enquanto você já está ouvindo em outro momento, coisas que são a vantagem de uma aula em modelo EAD. Então, só de olhar para a carta, eu já começo a pensar em uma série de possibilidades e escolho aquela que me é mais interessante de pensar.
Se fosse no caso, se eu estivesse pensando no Tintin, que eu falei agora há pouco, que seria um personagem interessante para a gente trabalhar. O Tintin é um repórter que se envolve em uma série de aventuras ligadas ao desconhecido, ligadas ao inóspito, ligadas ao aspecto arqueológico do começo do século XX. Então ele pode ter encontrado um objeto, um tesouro, e está voltando para apresentar para o Capitão Haddock. É uma informação. O que o Tintin voltaria para apresentar? Estou pensando no voltar justamente porque esse cavaleiro está caminhando para a esquerda. Então é essa a lógica. Ou, e se o Popeye estivesse levando um buquê de flores para Olivia Palito, e nesse buquê de flores tivesse uma abelha que acabasse picando o nariz da Olivia? Como que eu desenvolveria isso? Ou no caso, se eu pensasse na Frida Kahlo, como que ela poderia oferecer algo precioso para o Diego Rivera, descobrindo que ele acabara de trair? Só de olhar para uma carta eu sou capaz de pensar em uma série, uma infinidade de possibilidades de narrativa. Claro que essas narrativas terão muito em comum, porque eu estou limitado pela moldura que essa carta me oferece. Mas ainda assim são muitas possibilidades. Isso porque eu estou pensando num arcano menor. Isso porque eu estou pensando numa carta que, apesar de ter duas figuras, né, o homem e o cavalo, essas duas figuras estão integradas num mesmo conceito de cavaleiro. Mas e, por exemplo, se eu pego Os Enamorados? Os Enamorados é uma das cartas mais curiosas em termos de representação. Mas aqui a gente tem que pensar que essa representação, ela é uma das mais ricas do tarô de Marseille pelo número de personagens. A gente tem que pensar que o tarô original ele foi formulado a partir de xilogravura, que é um processo artístico que dá muito trabalho e que nem sempre o resultado é tão satisfatório assim. É a formação de um carimbo. Então, quanto mais detalhes a gente tem, mais difícil fica a gente ter um bom resultado. Até porque todo o processo de coloração é feito por tipos, ou seja, são vários carimbos, cada um com uma cor específica, sendo colocados sobre a mesma peça. Então, para ter sido elaborado um modelo como esse, que é do Nicolas Convert de 1760, é porque é necessário a gente ter esse número de detalhes. Então, gosto muito dessa carta para a gente pensar em narrativa. Eu tenho, então, como a gente falou anteriormente na nossa aula sobre a jornada do herói, eu tenho, então, duas figuras ladeando uma figura masculina central e uma figura angélica acima. Quem são essas duas figuras? Aqui a gente pode pensar no pai entregando a filha em casamento. A filha está com a mão em direção ao coração desse jovem. Mas a gente também pode pensar no vício e na virtude, sendo que o vício está com a mão direcionada para o genital do jovem. A gente pode pensar que é uma escolha acertada porque ela está sendo abençoada pelo amor, né? Essa figura angélica acima. Mas o que essa figura angélica está fazendo de fato? A gente sabe que Eros possuía duas qualidades de flecha. Uma flecha com ponta de ouro, que entregava o amor verdadeiro, e uma flecha com ponta de chumbo, que entregava a aversão verdadeira. Então eu posso explorar todos esses aspectos só pensando no Marseille. A indecisão, o afeto, o amor, o encontro, o casamento, uma festividade e quaisquer outros significados que você consiga encontrar em um dicionário de símbolos ou um livro básico de tarô. E olha só, se a gente explora a imagem. Aqui eu estou colocando dois baralhos ingleses, dois baralhos anglófonos. O Waite, que a gente já conhece, que a gente vai abordar também mais à frente.
E o tarô da Golden Dawn, feito pelo Robert Wang, aquele mesmo do tarô cabalístico, perdão, aquele mesmo do tarô cabalístico que a gente apresentou na aula passada. E olha como as representações são completamente diferentes. Então, no Marseille, eu tenho essas possibilidades a partir da relação tríplice entre o homem e as duas mulheres, e cada mulher e o casal que lhe está à frente, com o anjo acima. Quando a gente olha para o Eight, que é esse da esquerda, a gente tem uma figura que lembra claramente uma cena do Gênesis, né? A gente está diante de Adão e Eva. Este anjo pode ser o demiurgo, mas também pode ser o anjo que guardava a porta do paraíso, e ele está abençoando o casal. E olha que curioso isso aqui, né? Olha que preciosa essa informação. Quando a gente pensa no Jardim do Éden, a gente tem então a feitura do homem e da mulher, a gente tem então essas duas figuras que olham, no caso, o homem olha para a mulher e a mulher olha para o sagrado, e a gente tem as duas árvores, a árvore da vida, que está atrás do homem, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está atrás da mulher. E olha quem está ali, a serpente. Então eu posso fazer toda uma narrativa baseada no Gênesis e entender como é que se constrói este que é o primeiro casal da mitologia cristã, esse que é o primeiro referencial de masculino e feminino dentro da literatura cristã, da Bíblia, a partir dessa imagem. Essa imagem foi produzida tendo essa literatura como referência e ela nos sugere esse uso também. A gente tem todo o diálogo com o tarô de Marseille, né? Essa figura angélica está aí banhada pelo sol. Isso possui uma referência bastante significativa em leituras da Cabala, mas não cabe aqui a gente falar sobre isso. Eu acho que vale a pena, se te interessar, você ler o livro do Robert Wang. E aqui a gente tem a leitura do Robert Wang a partir dos estudos da Golden Dawn. E nesse caso aqui, a gente tem o mito de Andrômeda, Perseu e Cetus. Então, Andrômeda é acorrentada a uma pedra como sacrifício a Cetus, a esse monstro marinho absurdo. E, nesse intervalo de tempo, Perseu já havia decapitado a Medusa e já sabia que, apesar de morta, a cabeça era capaz de petrificar aquele que a observasse. Então, neste enfrentamento, ele, utilizando as armas que ele recebeu de Pau-Atena, ele utiliza a cabeça da Medusa e Cetus se transforma em um rochedo e afunda no oceano. E aí ele acaba se casando com Andrômeda. Percebe que a gente tem uma relação de amor, uma relação de enfrentamento, de dúvida. Será que o herói vence? Será que a mocinha será alimento da fera? Será que a fera vai vencer? E tá tudo encaminhado dentro da mesma lógica. Então, tanto eu posso caminhar nesse jogo de uma carta a partir de uma leitura verticalizada a partir de uma única imagem, de um único conceito interpretativo, como, a partir do momento em que eu selecionar a carta, eu posso procurar referências iconográficas várias para poder compor a ideia ou descrever a cena que eu estou buscando. Eu acho isso muito legal. E claro, né, se eu tiver uma carta numerada, no caso eu acho que para começo, o Eight é sempre mais fácil, não significa melhor, mas é mais fácil. Então, por exemplo, a gente está aqui diante dos 6 de espadas. Tem 6 espadas sobre esse barco. Que se fosse algo lógico, esse barco naufragaria, né? Essas espadas estão fincadas no casco do barco. Mas veja só, eu tenho um homem fazendo essa travessia, eu tenho uma mulher, aparentemente, uma figura feminina encolhida, coberta com um manto, temos uma criança pelo tamanho. Então, isso aqui é uma família em desterro. Isso aqui é um homem trabalhando que auxilia uma mãe com seu filho.
Isso aqui são 3 pessoas que não se conhecem e que num cenário específico passam a ter interação. E aí, se eu utilizar aquela tabela que nós tivemos acesso sobre os títulos das cartas, essa carta seria ciência. Será que existe aqui algum esclarecimento? Existe alguma noção? Existe algum encontro que faça tanta diferença na hora da minha narrativa? Ou será que está na hora de eu mudar de cenário e criar uma viagem, criar uma mudança de residência, criar uma travessia? Então, uma carta realmente é um jogo mega válido, mega amplo, se eu souber explorar o seu potencial. Mas não responde como uma narrativa completa. Responde como um potencial início ou a solução de um dilema narrativo que eu tenha construído. Faça o teste, experimenta algumas vezes e depois me conta como foi. Daí a gente parte para um jogo um pouquinho mais complexo, que é o jogo de 3 cartas. Esse, em termos de jogo de tarô, né, de leitura de tarô e de estudo de tarô, é um dos jogos mais utilizados por iniciantes. Porque ele é simples, né? Eu tenho 3 variáveis que interagem entre si. Entretanto, ele é sofisticado na medida em que eu posso elaborar formas diferentes de ler. A primeira forma, que é a mais simples e a mais gostosa até de se ler, é você ler como se fosse tirinha, ler como se fosse uma história em quadrinhos. Você tem a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, e elas contam uma história linear da esquerda para a direita. Mas você pode também determinar o que cada casa representa. Então pode ser que a primeira casa seja o passado, a segunda o presente, a terceira o futuro. Eu tenho uma leitura linear voltada para o tempo. Ou eu posso ter a tese, a antítese e a síntese. Então eu tenho 2 ideias antitéticas que culminam numa terceira, num resumo ou num clímax definido. E quais mais eu consegui fazer? Por exemplo, estou lidando com um casal. A carta da esquerda representa a mulher, a carta da direita representa o homem e a carta ao centro representa o relacionamento. As variações são inúmeras. E aí a gente pode entender, por exemplo, as relações entre os personagens e a trama, o desenvolvimento temporal da narrativa, se o personagem tomar a decisão A, uma carta, a decisão B, a outra carta, e a melhor decisão, a terceira carta. O tanto de possibilidades de perguntas que a gente pode elaborar não está nem no gibi, como diriam meus pais. Use para construir narrativas curtas. A ideia de uma tirinha aqui é bem válida. A ideia de um conto é bem válido. A ideia de um capítulo é bem válido. E aí, por exemplo, né, a gente tira 3 cartas aqui. Olha que jogo curioso. A gente está pensando a partir de uma lógica temporal. Se for temporal, eu tenho 10 de paus. Lembra dos títulos? O título do 10 de paus é a opressão. Aí eu sigo para um 6 de paus, cujo título é a vitória. E eu termino com a roda da fortuna. O que eu poderia interpretar numa questão linear? Uma pessoa, que eu não tenho definido na minha cabeça, porque eu estou criando isso agora. Uma pessoa que se sentia oprimida por alguma situação específica, seja por um emprego que a abusava, que a escravizava, seja por um relacionamento tóxico, seja por lidar com a doença de um parente querido, seja por estar sozinha há muito tempo. Então aqui eu tenho um background construído com esse 10 de paus, opressão. O que oprime a minha personagem? Então eu penso em questões que incomodam, questões que limitam a ação. E aí eu tenho, né, um universo de possibilidades. E aí, a seguir, essa pessoa consegue vencer esse obstáculo. Ela consegue superar essa situação. Ela enxerga uma forma de sair daquilo que a oprime. Então,
o casamento termina, ou o cônjuge falece, o parente adoecido se cura, a pessoa descobre uma atividade prazerosa, então não se sente mais sozinha. E aí a gente tem a roda da fortuna fechando, que mostra essa reviravolta, um novo olhar, uma nova postura, um novo direcionamento diante daquilo que outrora fosse tão opressor. Então perceba, eu construí do zero isso aqui, usando as palavras-chave que estão associadas a cada um dos arcanos numerados, das cartas numeradas, e pensando nessa fortuna como um plot twist, como uma reviravolta favorável para essa personagem. Mas eu não descrevi a personagem, não sei se eu estou falando de um homem ou de uma mulher, não sei em que contexto que isso se aplica, mas veja, eu tenho ideias muito claras de como é que eu posso seguir com isso. Essa é a proposta de um jogo de 3 cartas. Eu já posso elaborar, sofisticar esse primeiro plot. Eu posso dar corpo a esse plot. Faça o teste. Tenta construir uma frase, então, a partir de um jogo de 3 cartas na sua própria mão. Como que essas cartas interagem? Quais são as determinações que você coloca? Você quer usar uma questão temporal, um desenvolvimento passado, presente e futuro? Você quer tese, antítese, síntese? E olha que curioso aqui, se eu fosse de tese, antítese e síntese aqui, eu teria a tese, né, aquilo que é notável, uma opressão, uma situação ou de escravidão emocional ou física, ou de limitação. E aí o que eu tenho de antítese? A vitória, o sucesso, a alegria, a apoteose. Como que isso pode ser uma antítese? É porque esse personagem observa nos outros ou é porque ele não reconhece que ele tem tudo isso? Será que a gente está falando de white people problem? Será que a gente está falando de problema de menino rico? E aí o que é interessante é pensar nessa fortuna como síntese, ou seja, vai virar o jogo. Essa pessoa vai acordar para a vida, ou será acordada à força. Como que a gente vai ver isso? A ideia é essa. Como que eu posso desenvolver aquilo que o jogo me oferece? Mas eu também posso formar, a partir de uma lógica puramente gramatical, sujeito, verbo, objeto. E aí eu não vou usar o baralho inteiro misturado. Eu vou separar as cartas por categoria. As cartas da corte, primeiro, que representam um sujeito que age ou sofre ação. A carta do arcano maior representa a ação em si. E as cartas numeradas, complemento da ação em curso, a consequência, o ambiente, aquilo que dá suporte à ação que está em curso. E aí foi muito curioso, porque quando eu estava montando essa aula, eu joguei realmente, né? Eu não fiz, eu não tirei esses jogos da minha cabeça pura e simplesmente. Eu realmente joguei pensando em não trabalhar com hipóteses fáceis para mim, porque o jogo, a graça do jogo está em ele ser imprevisível, mas em trazer para vocês formas em que eu que estou sem utilizar uma prerrogativa, como é que eu interpreto isso também? Como é que eu lido com isso também? E olha aqui, então o meu sujeito é uma mulher, eu vou imaginar que ela tem uns 30 anos de idade, eu vou imaginar que ela trabalha e cuida da casa, Será que ela é solteira ou será que ela é casada? Vou imaginar que ela é solteira. Então tem uma mulher solteira, que vive bem sozinha, que tem aí o seu... Tem uma casa, né? Tem um dossel na carta, então ela tem o seu refúgio, mas ela está preocupada com os afetos, ou então ela está com saudade de um ex. A ação. Ação é o mago. O mago, inclusive, uma das palavras-chave do mago é ação. Então essa mulher decide sair, essa mulher decide buscar o amor, ela decide encontrar uma referência melhor, ela decide encontrar o ex, ela decide se colocar numa postura mais comunicativa. Então, eu tenho aqui um primeiro momento em que
Uma pessoa com características específicas age de uma forma específica. E aí vamos ver então o que é esse objeto, como é que isso reage. Essa carta, o 2 de copas, tem como título o amor. Primeiro que o 2 de copas é do mesmo naipe da dama de copas, então a gente pode supor que essa atitude é completamente familiar a ela. Ela é uma pessoa amorosa. Mas aí então, será que ela encontra outro amor? Será que ela chama alguém para beber? Será que ela convida o ex-namorado para visitar o apartamento dela? Será que ela entra num site de aplicativo e esse vai ser o primeiro encontro dela? Olha quantas possibilidades decorrem única e exclusivamente de observar 3 cartas. Por isso que eu acho que esse jogo é bacana. Eu acho esse jogo incrível. E só daqui a gente já consegue explorar as possibilidades de desenvolvimento de uma trama, pelo menos de um conto. E agora a gente vai olhar um jogo que é bastante complexo, ele é bastante satisfatório e a gente vai ter mais elementos, né? Afinal de contas serão 10 cartas para a gente analisar. Esse é um método clássico, com muita bibliografia a respeito, então você vai ter ele como método oficial do tarô mitológico. Ele é um método que o Waite apresenta no Chave Pictórica do Tarô, de 1909. E dali para frente a gente vai ter uma série de interpretações, tanto das posições nas casas, quanto da ordenação das casas. Recentemente foram editados alguns livros sobre isso. A gente vai ter da Courtney Weber, A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo, e do Monty Farber e da M. Zerner, o Tarô Instantâneo. Essa dupla, inclusive, é autora do Tarô Encantado, que é um tarô de contos de fadas bastante bonito. Então, assim, a gente tem material, tá? A gente tem material sobre a Cruz Celta, mas eu gostaria de apresentar minha própria versão aqui para que a gente trabalhe. Você pode tanto fazer esse jogo com uma pergunta objetiva, quanto você pode fazer esse jogo com o olhar aberto para o que vier. Então, e a gente pode usar tanto para narrativas curtas como longas. Eu consigo escrever 10 capítulos a partir das 10 casas da Cruz Celta, uma narrativa completa. A estrutura da Cruz Celta é essa aqui, né? A primeira carta ao centro, a segunda carta cruzando a primeira, aí eu faço uma cruz em cima, embaixo, direita e esquerda, e 4 cartas de baixo para cima. Essa estrutura a gente trouxe em diversos sites, em diversos livros, explicando ela pontualmente. E aqui a gente vai olhar ponto a partir de um jogo específico, dentro da mesma lógica que a gente já conversou antes. Eu fiz o jogo, dispus as cartas, mas não interpretei, não construí nada, vai ser aqui em tempo real, conversando contigo. O jogo que a gente teve então foi esse. A casa 1 é o Ás de Paus, a casa 2 o Valete de Ouros, casa 3 Roda da Fortuna, casa 4 Rainha de Paus, casa 5 Valete de Copas, casa 6 Justiça, casa 7 5 de Copas, casa 8 a Lua, casa 9 7 de Paus e casa 10 Valete de Espadas. Vamos olhar então pontualmente. Posição 1, significadora. A significadora é aquele momento em que a pessoa senta na sua frente para o jogo. Como é que ela chega na tua mesa? É o que justifica a pergunta que ela elaborou para o jogo em si. E aqui a gente tem o Ás de Paus. Ou seja, essa pessoa está com uma iniciativa dentro do campo de paus, que é a imaginação. Então, lembra que lá na nossa tabela, essa carta está como a raiz dos elementos, a raiz dos poderes do fogo, a raiz dos poderes ligados à natureza de paus. Então, a gente pode usar um dicionário de símbolos para pensar o que é o fogo e o que é paus, entender que é a imaginação, entender que é a atividade, que é a aventura. Então, aqui essa pessoa vai começar uma aventura, né? Talvez a gente esteja diante de uma história
empolgante, uma história de aventura, uma história mágica. Mas aí a gente tem a posição 2, a cruzada. A cruzada é a carta que impede a manifestação plena das qualidades da carta que está na posição de significadora. E nesse caso aqui eu tenho o valete de ouros. Esse valete de ouros pode ser um filho dessa pessoa? Pode. Mas aqui me parece, justamente por ser o naipe de ouros, que o que reprime essa figura é a rotina. Por quê? Porque o valete de ouros observa o seu naipe com muita atenção. Só isso lhe interessa. Então a rotina pode ser uma situação bastante restrita para esta pessoa, para esse personagem que eu estou construindo a história, para esse protagonista. Então perceba que a pessoa tem ideias, ela é fértil, ela está a 1000 por hora, mas a rotina aprende, a rotina a limita. Não impede que ela sonhe, mas dificulta muito que ela realize. E aí a gente tem a posição 3, que é a coroa, ou seja, o que a pessoa sabe, né? Pensa na coroa como aquilo que está diante dos olhos, tanto da pessoa quanto das pessoas que lhe cercam. Então é o aspecto consciente dessa pessoa. Então aqui para a nossa personagem, o que conscientemente ela sabe? Que é necessário que haja uma mudança, que é necessário que haja um comportamento ativo em relação à mudança. Só que a fortuna não fala apenas das mudanças que nós mesmos cometemos. Ela também fala das mudanças que nós sofremos. Então, será que essa pessoa não está percebendo a contagem regressiva para que a vida dela mude? Vamos dar uma olhada, então, na base da questão. Essa carta representa não apenas aquilo que a pessoa não sabe, como o primeiro aconselhamento de uma cruz celta, porque é aquilo que oferece luz sobre o ponto cego que a pessoa traz. Eu tenho aqui uma rainha de paus. Se eu tenho uma rainha de paus, primeiro, lembra que a primeira carta foi paus, o ás de paus. E aqui na base, aquilo que a pessoa não vê, a gente tem uma rainha de paus. Se eu tiver com uma personagem feminina, eu posso dizer que essa personagem é ela. Um potencial não aproveitado, porque essa rainha está sentada. Um potencial que vai ser gestacionado. Uma situação que vai ser mais suave do que se imagina. Se eu pensar numa posição antitética entre roda da fortuna e rainha de paus. Como que eu quero desenvolver essa minha história? Influências do passado. Então a gente vai olhar a carta da direita. Por que a carta da direita, se normalmente a nossa leitura ocidental se dá da esquerda para a direita? Então, esquerda deveria ser passado, direita futuro. Aquilo que eu já li, aquilo que eu lerei. Só que, se você olhar o modelo, né, da cruz celta, deixa eu voltar aqui para você ver. Olhando o modelo da cruz celta, pensa que você está com uma pessoa à sua frente. Será a esquerda dela. Será a direita dela. Então, existe aqui essa colocação, esse jogo baseado na própria estrutura da mesa, em que a gente está olhando para uma pessoa que está à nossa frente, mesmo que ela seja fictícia. Então, aqui a gente está vendo o passado. O que deve ser abandonado do passado? O valete de copas é uma criatura romântica, é o início do romance. Isso deve ser abandonado. É o início de uma postura afetuosa. A gente está com uma pessoa representada por paus, que são seres muito mais agressivos, muito mais pujantes. Então aqui também é abandonar uma certa passividade, uma certa expectativa, uma certa timidez. Como que esse personagem vai abandonar a timidez? E se eu pensar na relação entre este valete de copas no passado e o valete de ouros no presente? Será que eu estou falando da mesma criança ou do mesmo filho? Será que esse filho ainda é dependente dos cuidados dessa figura materna ou paterna? Eu acho que não.
Porque esse valete de copas está no passado. E o passado é aquilo que a gente pode referenciar como o que nos trouxe para o presente, mas também que deve ser abandonado porque nós somos outras pessoas, né? Não dá para uma... É só você pensar em eu ou você termos um comportamento semelhante ao que tínhamos quando nós tínhamos 15 anos, quando nós tínhamos 17 anos. Dá para agir da mesma forma na idade em que estamos? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E aí, como par antitético, eu tenho as influências futuras, é que eu tenho a justiça. E qual que é a ideia de justiça? É a ideia de causa e consequência. Se eu tenho causa e consequência, nesse momento, eu estou pensando em algo que vai ser cobrado dessa pessoa se ela mantiver o mesmo comportamento, ou que vai torná-la amarga porque ela não aproveitou a chama dessa aventura que estava na nossa casa significadora, ou ela vai ser julgada pela situação como um todo. Como é que eu coloco? Aqui eu tenho quase como essa influência futura sendo uma figura antagonista, né? Imagina alguém que vai sair de casa e que os pais colocam a possibilidade. Para sair de casa tem que acontecer isso. Então existe aqui um comportamento, né, de exigência. Ou, se a gente pensar numa mulher que é mãe solteira e o pai da criança diz que se ela mudar, ele vai pedir a guarda da criança. Ou seja, a atitude dela terá uma consequência grave, por isso que ela está esperando uma mudança, uma situação que a obrigue. Parece favorável esperar? Eu acho que não. Então, percebe que a narrativa vai se construindo à medida em que eu vou fazendo novas perguntas para a carta. Momento atual, 5 de copas. O título dessa carta é Decepção. Então, como que eu posso ter essa pessoa decepcionada se ela está pronta para uma aventura? Essa decepção pode ter sido justamente a motivação, o catalisador do desejo de mudança. Não dá mais para segurar a situação como ela está. Se a gente lembrar lá do tarô mitológico que nós falamos na aula 3 ou 4, eu agora não me lembro de pronto, a gente vai perceber que esse é o momento em que Psique derrama óleo quente sobre Eros, é o momento em que ele foge dela, em que ele a abandona. Então, o que será? Será que a gente está falando de abandono aqui? Será que a gente está falando de decepção? Será que a gente está pensando numa situação em que o companheiro dessa mulher não pagou a pensão? Ou não visitou a criança, deixando ela esperando? Olha quantas coisas a gente pode pensar. Fatores ambientais, a posição 8. A gente já terminou a cruz, eu acabei não falando disso. A gente terminou a cruz, então a gente começa a ler a coluna de baixo para cima. Primeira carta de baixo é o momento atual, a carta 7. Segunda carta de baixo para cima é a 8, fatores ambientais. E aqui a gente tem a lua. Percebe que não tem nada de humano nessa carta? Nada, nada, nada. A gente não tem uma figura humana aqui. A gente tem a civilização a partir das torres e do tanque. Isso aqui não é um lado, é um tanque. Olha como os traços são retos. Se fosse um tanque, a gente teria algo mais. Se fosse um lago, a gente teria algo mais redondo. Então aqui a gente tem nos fatores ambientais uma não presença dessa personagem. O que a deixa deslocada, o que a deixa insegura, o que a deixa tímida, o que a deixa sem saber como agir. Aqui eu teria então a intriga. Como que essa minha personagem consegue agir sem nenhuma certeza de que vai dar certo e sabendo que ela vai pagar pelas consequências do ato dela, como a gente viu lá na Justiça. Olha como a narrativa já tá ganhando corpo, mesmo que eu não tenha descrito a personagem completamente, não saiba exatamente o que é que vai acontecer com ela em termos de cenário, mas eu já sei como é que eu direciono isso. Esperanças e temores é a posição 9, a terceira carta de baixo para cima da nossa coluna.
por que que esperanças e temores estão juntos? A Liz Greene e a Juliette Sharman Burke falam no tarô mitológico, e eu cito aqui de memória, que esse valor, esperança e temor, é ambivalente. Então, um é a face e outra a outra face, é a cara e a coroa da moeda. E a gente tem um 7 de paus, e o 7 de paus tem como título o valor. Então essa mulher espera ser reconhecida, mas ela teme não ser reconhecida. Ela espera que dê certo, mas teme que seja um fracasso. Olha como a gente pode perceber que está tudo ligado à lógica. E olha que eu falei assim, de pronto, eu falei uma mulher por conta daquela rainha de paus. Mas poderia ser um homem voltado para a figura materna, ou voltado para a figura da ex-mulher. Ele teme o quê? Ele teme a agressividade, ele teme o enfrentamento, ele teme não ter valor suficiente para esse desafio. E o resultado final, final é tomado aqui só como o final do jogo, não necessariamente de uma narrativa quando a gente lê o tarô com objetivo adivinhatório. Mas aqui, o resultado final, então, é como é que eu encerro esse tema. Eu estou falando de um capítulo, eu estou falando de um arco, eu estou falando de uma obra inteira, eu estou falando de um conto. Não importa. Se eu precisar de mais informação, eu posso abrir outro jogo. A ideia é eu ter um jogo fechado completamente. E no resultado final, a gente tem um cavaleiro de espadas. Se eu estou falando de uma mulher, eu estou falando dessa mulher encontrando um homem que possivelmente é inimigo. Né? A gente está aí com uma mulher que tem paus versus um homem que tem espadas. Alguém que invade o território dela. Pode ser um advogado a favor ou contra ela. Se for um homem, pode ser ele assumir esses valores guerreiros, esses valores belicosos. Não é, nesse caso, importante que eu tenha uma sentença. Isso aqui não é um jogo de tarô adivinhatório. Aqui é importante que eu tenha ideias e que essas ideias me forneçam caminhos de interpretação. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar com você. Espero que tenha tido clareza para que você não tenha muitas dúvidas, mas me coloco completamente à disposição. Está aqui o meu e-mail, emanuel.jsantos7@hotmail.com e o meu perfil no Instagram, @plicat. Muito obrigado e espero te ver em breve.